Esse vídeo aqui, eu sou o Nathan. Bem-vindo a mais um vídeo do canal Nathan Game. Nesse vídeo, eu vou tentar lembrar tudo que eu lembro, tudo que eu sei. Eu vou tentar despejar tudo que eu lembro pra tentar reconstruir esse quebra-cabeça, porque eu acho que esse aqui é um quebra-cabeça, cara. É um quebra-cabeça espiritual, cara, que eu tô tentando reconstruir. Mas não dá pra reconstruir se todo mundo em volta tem amnésia. Isso que é foda. Se eu falar assim, o fato A aconteceu e ninguém viu o fato A, não quer dizer que o fato A nunca tenha ocorrido. Pode ser que o fato A aconteceu, mas as outras pessoas em volta esqueceram, tiveram amnésia do fato A. Mas isso é perigoso. E esse vídeo vai ser uma coisa proibida para menores de 18 anos. Porque vai ser uma coisa meio terrível, né? Eu vou tentar substituir os nomes pra não ficar chato, né? Ou substituir os nomes das minhas ex-namoradas. Tá, eu vou tentar. Não vai ser em ordem cronológica. Tá, a primeira coisa que eu quero falar é sobre assim. Eu tenho uma memória vaga do Daniel Furlan com aquela barbicha dele aqui. Uma barbichinha assim. Lá no fundo de uma mesa. Ele tava no fundo de uma mesa, tava bem no fundo. Ele tava olhando sério pra mim. Eu não sei o que ele tava fazendo. Eu acho que ele tava ensinando piadas. Mas eu lembro que ele estava lá no fundo. Sendo que eu nunca encontrei esse cara. Eu nunca encontrei esse cara. Eu não lembro de ter encontrado esse cara. Eu só tenho uma vaga lembrança. Uma lembrança assim. Uma foto. Eu tenho uma foto na minha mente. De estar esse cara lá. Lá no fundo. Outras lembranças bizarras. Agora vai começar a bizarrice, cara. São lembranças que eu tenho, cara. Que eu consegui. Quando eu fui lá na MTV, por algum motivo eu queria conhecer a Malu Magalhães, sendo que eu nem conhecia ela. É tipo, como que eu conheci a Malu? Por algum motivo, eu conheci a Malu Magalhães em 2010. Por algum motivo, sendo que eu não lembro de ter conhecido. Porque, tipo, não faz sentido, cara, eu ter conhecido com 12 anos. Eu tava preocupada em assistir Dinossauro Rei, em coisas assim, e não Malu Magalhães. Eu nem ouvi as músicas da Malu Magalhães, eu nem ouço as músicas dela. Eu nunca ouvi, cara. Mas por algum motivo eu sabia. E aí eu falei, aí o Mion convidou eu pra ir lá na MTV, certo? Ir lá na MTV. Aí fomos lá na MTV. Aí o meu pensamento era o seguinte, eu sou um cara analítico. O que eu tava pensando é o seguinte, é porque Jesus tava dominando o meu espírito, e tava imitando a Malu na frente do Mion. Então era tipo assim, eu tava no carro, e aí tipo, Jesus tava imitando a Malu na frente de mim. Tipo, Jesus tava imitando a Malu Magalhães na frente do Mion. Então era tipo assim, eu imitando a Malu. Ó, Mion, você é tão forte. Eu queria saber o que sua primeira namorada pensa sobre isso. Aí, tipo, era tipo Jesus imitando a Malu Magalhães. Aí eu tava ouvindo e observando como que Jesus tava imitando a Malu. Aí eu falei, caramba, então quer dizer que a Malu Magalhães gostava do Mion? Aí na minha cabeça era o seguinte. Então a minha missão na Terra é juntar esses dois. Porque eles são almas gêmeas. Então eu fui lá na MTV e fiz um escândalo fudido, cara. E eu falei pra Malu Magalhães começar a namorar o Marcos Mion. Porque antes disso, que eu me lembre, eu fiz um escândalo. Com 12 anos eu consegui fazer um escândalo fudido. Não foi com 12 anos, eu minto, cara. Porque não, foi em abril, cara. Eu tinha 11 anos. 11 anos e meio. Então é o mais bizarro. Eu consegui fazer o maior. Cara, o maior escândalo com 11 anos e meio. Eu era um cara muito inteligente pra minha época, fazer escândalos. Tá, eu fiz um escândalo porque eu pensei que Jesus queria que eu fosse o cara pra convencer a Malu a namorar o Marcos Mion. Esse que era a minha mente. Porque Jesus tava imitando ela no VMB, eu acho. Eu não sei se ela, no VMB 2009, ela foi lá e Mion tava, com certeza tava lá no VMB 2009. Mas se ela tava lá, eu não sei, pô, eu não lembro. Não, eles estavam lá. Eu acho que era no VMB 2009. E o Jesus tava imitando ela. Então Jesus tava fazendo eu crer que a Malu gostava do Mion. Entendeu? Esse era o meu pensamento. E eu tava tentando convencer a Malu, eu falei assim,
Malu casa com Mignon. Eu tava chorando, cara. Malu casa com Mignon. Ela é só uma gêmea. É casa com Mignon. Ele é legal. Aí, beleza. Aí depois eu perguntei pra Jesus, a Malu é minha alma gêmea? Aí ele falou, tá, mas Malu, casa com o Mion, ele é legal. Aí eu tava conversando, eu tava tentando convencer ela a casar com o Mion. E ela achou legal. Eu mesmo fazendo escândalo do caralho com 11 anos de meio. Imagina um cara não, um cara pequeno pra caramba, e ficar fazendo escândalo, cara. Eu só sei que o Marcelo Camelo tava lá, ele ficou muito bravo comigo, cara. Ele ficou muito bravo, cara. Porque eu tava fazendo escândalo fodido, cara. Que escândalo. Mas beleza. Tá, aí agora entra uma lembrança que eu tenho. Essa lembrança, tipo, 90% de chance de ser real, porque eu sou um cara que faz escândalos. Agora vem a lembrança que pode ser que não seja real, mas eu tenho essa lembrança, então eu preciso contar. Eu preciso desabafar aqui nesse canal. Eu vou tentar falar com menos palavras possível, mas eu preciso falar. Aí beleza. Aí depois de eu fazer esse escândalo, eu comecei a ler a mente da Malu Magalhães. Eu consegui ler a mente dela. Aí eu falei assim, você quer chupar meu... Tipo, eu tô lendo sua mente. Aí ela falou, quero. Aí, tipo, aí a gente foi no quarto. Mas eu acho que antes disso, o idiota do Marcos Mion, eu acho que ele achou uma camisinha e falou assim, ó, vai lá, goza nessa camisinha, vai naquele banheiro e goza nessa camisinha que eu vou resolver as coisas aqui fora. Aí eu fiz o que ele mandou, né? Beleza. Eu fiz lá, gozei na camisinha. Aí eu dei pra ele. Eu não lembro de ter dado pra ele, só sei que ele mandou. Eu lembro dessa visão. Eu lembro desse mandamento que ele me mandou. Ele fez essa ordem pra mim. Ele falou: gosta dessa camisinha, que eu vou resolver as coisas aqui fora. Aí eu falei, beleza. Aí depois eu tenho outra memória da Malu fazendo bola gata em mim, cara. Com 11 anos e meio, cara. Isso que eu lembro, cara. Eu não sei se isso foi controlado por espíritos. Porque pode ser, cara. Pode ser que um exemplo. Vou dar um exemplo aqui. O espírito. Um exemplo seria meio. Um exemplo simples seria tipo: se a Maria Madalena, um espírito que tem poder, possuir um ser humano. Por exemplo, possuir a Malu Magalhães. E fazer esse ser humano fazer sexo com outro cara. Fazer atos libidinosos com outra pessoa. Isso pode acontecer. Porque os espíritos conseguem falar com você se o espírito consegue possuir seu corpo e mandar o que você tem que falar, qual é a chance desse mesmo espírito não possuir o seu corpo inteiro pra fazer você fazer atos libidinosos com outra pessoa? Tipo, não existe limite. Isso pode acontecer, porque Deus controla o universo, né? Então, eu acho que pode ter sido isso, né? Porque eu acho estranho, cara. O que a Malu vai querer comer um cara menor de idade? E ainda mais eu, que sou burro pra caralho. Tipo, é o que eu lembro, cara. Beleza. Aí você pode falar, esse cara é doido, esse cara é esquizofrênico. Mas é o que eu lembro. Estou apenas desabafando o que eu lembro, cara. Beleza. No CQC. No CQC, a Monique Oz me achava que eu era um gênio. Eu ficava falando muito. Eu falava muito lá quando eu tinha 12 anos. Eu ficava falando, eu era extrovertido. E eu falava um monte de piada. E eu falava assim, ó, vocês podem fazer isso, vocês podem falar isso, vocês podem falar aquilo. Beleza. E eu acho que quando o Rafinha saiu, eu tive a ideia. Tava a Monique Iose no lugar do Rafinha, né? Eu tive a ideia de colocar o Oscar Filho. Eu falei assim, e se colocar o Oscar Filho? E se ele imitar o Jim Carrey? Porque eu falei, o Oscar Filho tinha essa habilidade de imitar o Jim Carrey, né? Aí ele foi lá na bancada, teve uma noite que ele foi pra bancada, ele imitou o Jim Carrey. Aí eu falei, cara, foi genial o que você fez, cara, foi genial. Tipo, eu era como se fosse um diretor não, um roteirista do CQC, porque eu lembro que eu falava assim, o Oscar Filho vai lá e imita o Jim Carrey. Não, eu acho que eu perguntei pra ele assim, Oscar Filho, você sabe imitar alguém? Aí eu acho que a gente falou sobre que ele conseguia imitar o Jim Carrey, né? E você lembra do CQC? Ele imitava meio que o Jim Carrey. Ele fazia assim, as caretas.
Ele imitava um dinossauro, entendeu? E aí eu falava, cara, é genial, cara, é genial a sua. A sua apresentação, não sei o que ser. Eu achei genial, cara. Beleza. Aí, eu ficava, a maior parte do tempo, o que eu me lembro, eu ficava conversando com a Moniquiose. Porque ela ficava lá e ela ficava cuidando de mim. Aí, a gente começou a falar sobre virgindade, eu acho. Aí eu falei assim, Moniquiose, você tem mais de 20. Eu descobri a idade dela, eu acho. Eu perguntei dela, ela tem 29 anos. Aí eu falei assim, você não é virgem, você tem 29 anos. Aí ela falou, não, mas eu sou virgem. Pergunta pra Jesus, eu sou virgem. Aí eu falei, Jesus, Moniquiose é virgem? Aí ele falou, é. Eu falei, não é possível, cara. Jesus deve estar zoando eu. Ele está mentindo. Jesus está mentindo. Beleza. Mas vou acreditar na Moniquiose. Era impressionante como que eu ficava falando sobre isso na frente da. Tipo, eu tinha 11 anos e meio e eu falando sobre virgindade na frente de adultos. Por que que eu falava isso? Não sei. Mas eu falava sobre virgindade na frente de adultos. Um assunto tão complexo e tão considerado de adulto, né? Eu falava sobre coisas de adulto na frente de adultos. Sendo que na época eu nem assistia Prone, eu nem assistia conteúdo adulto, Prone, eu não assistia. Mas eu falava sobre assuntos adultos, mas eu não assistia Prone. Eu achava nojento. Ainda acho. Mas então, beleza. Aí eu falei assim, tá, Monigal, você namora alguém? Aí ela falou, não namora ninguém. Aí eu falei, você namora sim, você namora o Rafael Cortez. Eu achei. Você namora o Rafael Cortez, que era o cara mais bonito que eu achava ali no CQC. Aí ela falou, não namoro ele não, cara, sou solteira. Aí, beleza. Tá, eu não acredito. Aí chama o Rafael Cortez. Aí o Rafael Cortez veio e ele falou pra mim, não, não namoro muito que você não. Você acha, aí ele falou, você acha que eu namoro ela? Não. Aí eu falei, porque vocês são bonitos, né? Eu não namoro ela não. Aí eu, beleza. Aí a Monique Ozzy ficava falando, esse cara é gênio, esse cara é gênio. Eu não lembro exatamente o que ela falava, só sei que ela falava que eu era um cara genial, cara. Um cara gênio. Ela gostava muito de mim, a Monique Ozzy. Ela achou eu um cara muito simpático. E achava eu um gênio, cara. Isso que eu lembro. E eu não lembro de quase nada sobre essas interações que eu tive. Aí eu fui lá no. Eu falei com o trio do CQC, o Marcelo Taj, o Marco Luque e o Rafinha Bastos. E eu tinha pedido pra eles adotar eu. Mas Jesus não deixou. Marco Luque ia me adotar, mas Jesus não deixou. E eu me fudi. Eu já falei nesse canal. E Rafinha Bastos, eu acho que ele ia me adotar, eu não sei. Eu acho que ele ia me adotar, ele ficou com pena de mim. Mas Jesus não deixou, cara. Mas eu fico estupefato, cara. Que, tipo, mesmo eu falando com Jesus na frente, no Marcelo Tais, e a Rafinha Bastos ainda é judeu e não acredita que Jesus teve poderes. E o Marcelo Tais, ele é ateu e não acredita que Jesus teve poderes. Só o Marco Luque que é cristão, né? Mas eu fico impressionado. Tipo, eu tive poder, eu demonstrei poderes espirituais na frente dele e eles não acreditaram em mim. Eu não sei se. Não dá pra saber o que eles pensaram sobre mim. Talvez eles pensaram, esse cara é maluco. Esse cara está falando sozinho. Entendeu? Mas beleza, eles ouviram o que eu tava falando. Aí eu tava fazendo várias piadas e mandando o Marco Luque anotar, cara. Anota essas piadas. Aí eu devo ter falado assim, começa a citar minha namorada aí e fala que ela é babaca. Tipo, fala assim, a minha namorada, aí o nome é babaca pra caralho. Entendeu? Aí eu falava assim, cita o nome da minha namorada. Outra lembrança que eu tenho é de, tava no CQC, isso aí eu tava vendo na TV. Eu acho que eu tava vendo na TV. E Marcela Tade falou assim, mostra lá no auditório. Quem tá lá é a namorada no Messias lá, namorada do profeta. Aí mostrou a minha ex-namorada, mostrou ela. Aí ela tava rindo, ela não queria aparecer, ela tava rindo. E ela apareceu na TV. Isso eu lembro ela ter aparecido na TV.
Uma das namoradas minhas já apareceu na TV. Eu lembro disso aí. Deve estar nos arquivos lá do CQC. Isso eu lembro. Isso é plausível que ela apareceu na TV. O Marcelo até mandou mostrar ela. Aí falava assim... Aí tinha uma piadinha lá que, tipo... o Marco Luque, ele era amigo da minha namorada, alguma coisa assim. Esse que a gente inventar. O Marco Luque é amiguei da sua namorada, fica tranquilo. Ele não é a namorada dela. Ele é amiguei, Natan. Ele é amiguei. Entendeu? Aí ele ficava citando eu. Era estranho. Então ele citava eu indiretamente. É. Aí, tipo, a Monique Ozzy ficava reclamando de mim porque eu tinha várias vezes amnésia, cara. E, por incrível que pareça, eu acho, é o que eu lembro. Agora já começa a psicose. Coisas não plausíveis. Existem coisas plausíveis e coisas não plausíveis. Agora vai começar as coisas não plausíveis que provavelmente não ocorreram, mas estão na minha mente. Tipo, a Monique Ozzy ficava reclamando que eu ficava com muito tesão. Eu ficava com tesão. E ela ia lá e ela fapava eu. Ela fapava eu nos bastidores do CQC. Era bizarro isso. E eu não lembro muito. Eu sei que ela fapava eu. Aí ela falou: segure toda hora com tesão, segure toda hora com tesão. Eu já chupei o desse cara. Aí eu falei: não, isso nunca aconteceu. Aí eu falei: não, você tem amnésia, cara, seu idiota. Você tem amnésia. Você esqueceu. Ela falava que eu tinha amnésia. Beleza. Não plausível. O que uma mulher de 29 anos vai ter relações com um cara de 11 anos e meio? Isso não existe. Ainda mais dessa cor aqui, de pele. E não é o Brad Pitt ou Leonardo DiCaprio. Se eu fosse o Leonardo DiCaprio, seria plausível. Seria plausível ela ter relações com um menor de idade. Mas eu não. Não é plausível. Eu não tenho olho claro. É muito bizarro, cara. Beleza. Outra coisa também, esse aí já é um vídeo que eu. Não é uma foto. É uma memória? Não é uma foto. É um vídeo que eu lembro. Da Monique Ozzy vestida de noiva. E num casamento. Ela tava na minha frente. E eu acho que era eu. E ela casando. E ela falando assim: você acha que eu ia perder meu próprio casamento? Ela falando pra mim. Eu acho que ela tinha se atrasado, eu acho. Eu só lembro dessa cena, dessa cena. Mas eu lembro vividamente dessa cena. Mas essa memória não faz muito sentido. Porque se fizesse sentido, ela não ia namorar com um cara chamado Gabriel Moura. Se a Monique Ozzy tivesse casado comigo, vamos dizer, quando eu tivesse 15 anos, no primeiro ano, em 2013, ela não ia namorar esse babaca do Gabriel Moura, entendeu? Então é uma incongruência. Então eu acho estranha essa memória também. Eu não sei como explicar ela. Como que eu tenho a memória de uma pessoa casando comigo? E a menos que você pode falar assim, deve ser que ela casou com você e terminou com você. Aí fica plausível, né? Aí vira plausível, né? Pode ser que ela fez isso. Que ela casou comigo e terminou comigo. O que seria triste, né? É uma coisa anticristo, cara. Ainda mais eu que tenho amnésia. Entendeu? Eu tenho amnésia. E eu sempre ficava falando pra Monique Ozzy desse negócio de anticristo, cara. Eu falava pra ela, falava assim: é ruim que vocês vão esquecer de mim. E todo esse propósito aqui, vocês vão esquecer. E é interessante, sim, tipo, falar assim. Eu não sei se a Monique Ozzy tá fazendo eu não sei a posição política da Monique Ozzy, só sei que ela é de esquerda, né? Mas, tipo, ela demonstra ser pró-LGBT, cara. E, tipo, se ela é cristã,
ela não ia ser pró-LGBT, ela ia ser homofóbica. Que são os cristãos, são homofóbicos. Então, ela ia ser anti-LGBT. Mas o que quando ela foi lá no Multishow, ela era pró-LGBT. Ela falava sobre sexo, como se tivesse feito. Então, sexo, então não foi comigo. Ela fez sexo. Não foi comigo. Definitivamente não foi comigo. Eu não lembro de nada. Não lembro de nada. Então, não foi, ela falou no Multishow lá sobre sexo. Sendo que como que ela fala sobre sexo? Só se ela tem conhecimento sobre isso. Ou ela está atuando. E no outro vídeo, eu já vi ela falar que ela mente muito na TV. Ela tem que mentir pra ser aceita na TV. Ela falou isso. Eu não sei se o que ela fala é mentira. Pode ser que seja tudo mentira que ela fala. Sobre sexo, na verdade, eu acho que ela é virgem. Pode ser que ela seja virgem e esteja mentindo. Do mesmo jeito que eu posso mentir. Outra coisa. Eu, como tenho amnésia, eu já tive experiências que eu esqueci das coisas que aconteceram comigo e eu agia de uma forma diferente na frente das outras pessoas. Então, por exemplo, no tópico de virgindade, eu tinha esquecido que eu tinha perdido a virgindade com 12 anos. Eu esqueci. Então, eu vivia a minha vida como se fosse um cara, não vou falar, um trouxel, um celibato. Um cara que nunca pegou ninguém. E um cara que nunca teve namoradas. E eu vivia a vida assim. Isso que era interessante, porque eu tenho amnésia. Eu tenho amnésia. E o que eu. Tipo, eu agia na frente das outras pessoas como se eu tivesse nunca. Por exemplo, um exemplo. Como se eu tivesse sido BV, por exemplo. Eu fui lá numa GP, não era pra ter ido, mas eu fui porque eu tinha amnésia. Essa é a questão. Eu tive amnésia e eu falei pra GP, eu sou BV, cara. Eu nunca beijei na boca. Dizendo que era mentira, cara. Era mentira porque eu já tinha beijado na boca várias vezes. E meninas diferentes. E teve até que uma vez que eu beijei na boca, que eu gozei nas calças, cara. Eu beijei na boca da minha namorada. Eu gozei nas calças. E eu não lembrava, cara. Eu não lembrava. E então isso foi uma mentira, cara. Foi uma mentira que... Não foi mentira porque naquele momento eu não lembrava do que... porque eu tinha amnésia. Então, de certa forma, não foi mentira. Mas foi mentira porque eu não era BV, entendeu? Outro tópico que eu queria falar assim é o seguinte. Quando eu tava no exército, a gente conversava com Jesus e os espíritos discípulos de Jesus. E em uma dessas conversas, eu acho que eu entrei no tópico do se ir em GP é pecado. Aí eu perguntei pra Jesus, ir em GP é pecado? Ele falou não. Aí ele falou assim, aí eu perguntei pra São Pedro, eu perguntei pra São Tomé. Eu sempre pergunto pra esse pessoal. Aí ele falou, a conclusão foi, não é pecado não. Aí tinha um cara lá, vamos chamar ele de Tenente Miguel. O Miguel, ele tinha se divorciado. Ele, por causa do Espírito Santo, mandou ele divorciar. Ele se divorciou. Aí eu falei assim, tá, Miguel, muito provavelmente você vai ter que ficar indo em GP, cara, em prostituta. Porque você tá gordo, você tá ficando velho. Como que você vai arranjar uma namorada nessa idade? Aí ele falou, não fica preocupado comigo, eu vou dar um jeito, né? Aí eu vi o Instagram dele. Ele tá bem, ele tá com a família dele. Tipo, eu acho que ele voltou com a... Eu acho que ele tinha casado primeiro, aí se divorciou, aí casou com outra mulher, aí se divorciou de novo e voltou com a primeira mulher. Eu acho que isso que aconteceu. Porque o que eu lembro, ele divorciou, ele tava com os papéis de divórcio.
Ele conseguiu se divorciar porque Jesus, os espíritos, São Pedro, mandou ele divorciar. Aí ele falou, eu vou divorciar. Beleza, agora ele tá feliz com a família dele, a primeira família dele. E agora ele é magro. Mas aí eu tinha perguntado assim pra Jesus se era pecado ir em GP. Aí ele falou não. Aí eu falei, putz, eu acho que eu vou ter que ir porque é difícil arranjar namorada. As mulheres são muito babacas, elas não têm Espírito Santo, elas são anticristo. Eu falava pro Major. Aí o Tenente Miguel, ele concordava comigo. Eu falei, realmente, ele tá certo, o Natan tá certo. As mulheres são babacas, são difíceis elas. Elas são babacas, né? Aí eu falei, cara, eu falei, só no ensino fundamental e médio eu conseguia, que elas eram menos babacas. E aí eu conseguia. Só no ensino fundamental, na verdade, eu consegui. No médio, no ensino médio tinha namorados que eram do ensino fundamental, então no ensino fundamental eu conseguia as minhas namoradas. No ensino médio eu não conseguia. Então só quando eu era pré-adolescente, cara. E é foda, cara, é foda. Então, eu lembro dessa merda, cara, desse bola gato da Iose, da Malu, que era bizarro, cara. Não era legal. Porque eu não lembro, cara. Eu não lembro, mas os fatos existem na minha cabeça. Outra lembrança bizarra que eu tenho é que, tipo, mas isso aí eu acho que é uma memória implantada, cara. Por isso que é foda. Eu não consigo distinguir a memória implantada que Deus coloca na minha mente e a memória real. Eu não consigo distinguir, porque a memória implantada, a textura da memória implantada é a mesma da memória real. É uma textura igual, cara. Que Deus consegue implantar nela. No meu cérebro. Eu tenho uma teoria que as nossas memórias não estão dentro do nosso cérebro. Elas fazem parte de um lugar espiritual. Nesse lugar espiritual, eles são como luzes. E Deus consegue ligar elas e apagar elas. Então Deus consegue apagar as nossas memórias e acender nossas memórias. Por isso que eu tenho amnésia. Mas eu tenho amnésia de coisas, tipo, importantes. Que é foda, que eu não consigo lembrar. Eu tenho amnésia de coisas importantes. Então, eu não consigo lembrar de nada, cara. Então, essa é a questão, cara. Tem a amnésia também de um casamento que eu tinha. Eu ficava discutindo com Jesus. Vamos inventar o nome aqui. Vou inventar o nome. Vanessa. Acabei de inventar o nome. Eu tinha uma namorada chamada Vanessa na escola, que eu gostava muito dela. E ela ficava quieta na dela, ela não falava nada. Ela só ficava... Ela nem beijava eu. A gente era tipo um amiguinho. Mas eu gostava muito dela. E eu queria casar com ela. Acho que isso foi no primeiro ano. E aí, tipo, eu ficava falando com Jesus que eu queria casar com ela. Aí Jesus proibia, falava assim... Eu falava, Jesus, eu vou casar com a Vanessa? Aí ela falou, não. Aí eu falava, por que você não quer casar com ela? Não, você não vai casar com ela. Puta, me fudi. Aí uma vez eu fiquei muito bravo, cara. Eu chorei na frente de todo mundo. Eu quase desmaiei, cara. E a minha namorada viu, eu vi a cara dela, ela não expressou nenhuma expressão. Ela ficou com a cara de séria dela, que ela sempre faz a cara de séria. Essa namorada parecia a Kristen Stewart, cara. Parecia a Kristen Stewart, era muito bonita ela. E ela... E tipo, eu fiquei muito bravo porque Jesus... Eu falei, Jesus não gosta de mim, Jesus quer me matar. Jesus me odeia, eu falava assim. Jesus não quer que eu case com a Vanessa. Ele me odeia. Então eu pensava assim, essa era a minha mente lá. Jesus me odeia, cara. Jesus não quer que eu seja feliz. Aí beleza. Aí depois Jesus pediu desculpa, falou assim, eu tava brincando, você pode casar com ela. Aí eu falei, beleza. Aí tipo, acho que o meu professor de física, meus professores ganharam dinheiro lá pra fazer um casamento pra mim. Isso eu não lembro. Isso que eu não... eu só lembro que eu passei mal, cara. Isso eu lembro. 90% de chance de eu ter chorado pra caralho, porque eu sou um cara que chora pra caralho. Isso é real.
A lembrança que eu chorei pra caralho. Porque Jesus estava bravo comigo. Jesus estava bravo comigo, não. Jesus estava contra mim. É real, porque eu sou um cara que chora. Então, eu chorei porque eu fiquei triste. Fiquei decepcionado com Jesus. E eu chorei. E beleza. Aí eles fizeram um casamento pra mim lá. Foi na Assembleia. Lá era um casamento simples, né? Beleza. Nenhum dos meus pais foram. Nenhum dos meus tios foram. Só foram meus professores lá. Aí eu casei com ela, mas eu não lembro, cara. Eu não lembro de nada. Só sei que eu estava lá na igreja, no altar da Assembleia. Eu estava lá. E eu casei com ela, mas não tenho fotos. Então é como se não existisse. Por que eu não tenho fotos? Não sei. São babaquices que eu nunca vou conseguir explicar. As fotos ficaram com a minha noiva. Com a Vanessa. Ou com a Vanessa as fotos. Entendeu? E não dá pra saber se é real. E eu não vou no Instagram dessa menina e falar assim: você lembra dessa informação, desse casamento? Ela vai falar: não. Isso que ela vai falar. Porque ela tem amnésia. E as fotos foram jogadas no lixo. Entendeu? Porque vamos supor que ela tenha divorciado de mim. Ela vai jogar as fotos no lixo, cara. Sério. Se ela não gosta mais de mim, ela vai jogar no lixo as fotos. Ela não vai dar pra mim as fotos. Ela vai jogar no lixo. Então, mesmo se aconteceu, ela vai negar. Então eu não vou falar nada, senão eu vou ser bloqueado. Mas o Instagram dela está vivo e ela está com sucesso. Mas eu não vi nenhuma foto dela com o namorado dela. Então esse é um ponto bom, né? Isso é bom. Mas as memórias estão lá. Só com essa guria que eu lembro que eu casei, cara. Com essa Vanessa. Então, são memórias que pode ser real, cara. Mas eu não lembro, cara. Outra memória também, essa memória já começa a ser bizarra. Por que eu teria ideias idiotas? Ideias idiotas de engravidar uma menina no primeiro ano. Não sei, porque eu tinha ideia de criar o Messias. O Messias. Essa era a ideia. Criar o Messias. Aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tava tendo queimada. Tava tendo queimada. Em 2013, 2014, tava tendo muita queimada. E tava quente pra caralho. Acho que foi em 2014. O plano foi o seguinte. Eu e minha namorada tivemos um plano. Vamos engravidar. Beleza. Como vamos fazer isso? Fazendo seixo. Não. Não vamos fazer seixo. Vamos pensar uma ideia melhor. Eu vou gozar numa camisinha e você vai enfiar essa camisinha numa vagina. É ideia de estúpidas, mas deu certo. Essa ideia deu certo. E aí você pode falar assim, não, essa ideia não deu certo, porque claramente essa menina estava zoando você e ela te traiu. Pode ser que ela tenha me traído, mas seria babaquice total essa babaquice. Mas eu fiz isso aí. Eu gozei na camisinha e dei pra ela. Aí eu não sei, aí ela me contou que ela enfiou no órgão genital dela. E deu certo, ela estava grávida. E eu ficava acariciando a barriga dela e falando com o bebê, né? Eu era sempre amoroso com o bebê. Quando estava na barriga da mãe. Então eu era legal. E eu era namorado dela. Eu lembro que eu ficava beijando ela quando ela tava grávida. E era foda que eu ficava muito preocupado com ela porque ela tava com febre. Porque quando a mulher fica grávida, ela fica com febre, cara. E eu sempre tocava nela, ela tava muita febre, cara. Era foda. Eu ficava preocupado pra caramba. Aí, tipo, eu acho que eles conseguiram lá falar com o prefeito, alguma coisa assim, pra conseguir umidificador, porque tava muito quente. Aí eles conseguiram achar um umidificador pra escola, né? Aí ela ficava do lado do umidificador lá pra ficar com frio, porque ela
Porque ela ficava com febre, cara. A temperatura corporal dela era maior, cara. Ela ficava perto do umidificador lá. Eu fiquei muito preocupado, cara. Por causa das queimadas, a gente tava tendo queimada em Campo Grande. E tava muito quente, cara, muito quente. Mas beleza. Aí eu lembro também que tinha um cara, vamos chamar ele de Eduardo. O Eduardo, ele não acreditava no Espírito Santo. O signo dele, eu acho que ele era de virgem, eu acho. Virgem ou câncer, alguma coisa assim. Ou ele era virgem ou era câncer. Eu nem sei qual é a diferença do virgem ou câncer. Acho que virgem ele é perfeccionista, né? Ele era virgem ou câncer. Aí, beleza. Aí eu falava assim. Aí ele era descrente do Espírito Santo. Eu ficava falando sozinho com Jesus, com São Pedro, com São Tomé. Eu ficava falando com esses caras, né? Aí ele ficava assim: o que você tá falando sozinho, cara? Aí eu falei: não tô falando sozinho, tô falando com o Espírito Santo. Aí eu falei: olha pra cima e fala assim: qual que é o seu signo? Ele falou: meu signo é câncer. Ah, então fala com o São Tomé. Você fala: São Tomé, isso daí, São Tomé, isso daí. Aí ele falou assim: São Tomé, isso daí. Aí eu falei: São Tomé, por que você não quer falar com ele? Aí ele falou: ah, não sei o que, ele não escovou os dentes. Era sempre uma babaquice. É sempre uma babaquice. Que ele ficava reclamando que ele não escovava os dentes. E é pior que ele não escovava os dentes mesmo. E São Tomé que sabia disso. Aí beleza. Aí depois ele conseguiu ganhar os poderes do Espírito Santo, o meu amigo. Mas depois nós dois esquecemos. No terceiro ano, eu e ele esquecemos dos poderes do Espírito Santo. Foi triste, cara. Nós dois esquecemos. Eu acho que foi no começo do segundo ano que a gente esqueceu, cara. Eu esqueci dos poderes, ele esqueceu. E a gente vivia a vida como se a gente não tivesse poderes, cara. Era estranho, era bizarro, cara. E no terceiro ano, eu acho que no terceiro ano tava sem namorada. Aí ele ficava perguntando assim: como que você teve filho com a. Vamos inventar o nome aqui? Fernanda. Ah, como que você teve filho com a Fernanda se você disse que é virgem? Aí eu falei: a gente é virgem. A Fernanda é virgem. Ela é virgem. Eu peguei o esperma. Ela pegou o esperma. Eu cozinhei numa camisinha. Ela colocou a camisinha no órgão genital dela e engravidou. É isso que eu falei. E ele não tava entendendo. Ele falou assim: como assim vocês não fizeram seixo? Aí eu falei: não, a gente não fez, seu idiota. Aí ele fez inseminação artificial. Aí ele falou: ah, tá, entendi, cara. Aí, tipo, aí ele ficava assim, ele ficava estranho, né? Ele não entendia, assim, como que uma pessoa pode decidir fazer inseminação pra ter filhos em vez de fazer sexo. Isso que ele não conseguia entender. Ele fala assim: cara, é muito bizarro isso aí. O que é bizarro, né? Mas ele fala assim: cara, eu não acredito nessa porra, não. É muito estranho. Como que dois adolescentes que decidiram ter filho através de inseminação artificial de maneira completamente insana, cara. Mas beleza, a gente teve essa ideia. E eu nem deveria estar falando isso, porque. Mas. Beleza. Aí eu fui lá no Instagram, no Instagram dessa Fernanda, perguntar se ela lembra, né? Ela me xingou, cara. Ela me xingou, cara. Não foi legal. E ela me xingou e nem respondeu mais nada. É bizarro, cara. Será que ela virou anticristo? E é bizarro ela ter me xingado, cara. E no Instagram dela não tem foto dela do filho dela, cara. Como o filho dela morreu? Eu não sei, cara. Só sei que não tem nenhuma foto com o filho dela. Eu lembro que eu tinha tirado a foto com o bebê, porque essa tal de Fernanda, ela veio com o bebê pra escola. Aí eu tirei uma foto com ele. Era assim, cara. Eu lembro da foto, cara. A cara de otário, minha. Eu com óculos. Quadradão assim. Eu lembro dessa foto. Mas a foto não ficou comigo. Como sempre, não ficou comigo. Eu me ferrei. Tem outra lembrança que eu tenho, cara, que eu fiquei muito bravo, cara. Que eu comecei a chorar na frente dessa Fernanda. Falei: cara, meu bebê, me fudi, cara. Eu falei: meu bebê, você vai roubar meu bebê de mim, cara. Aí eu fiquei chorando na frente dela. Você vai roubar meu bebê, cara. Eu fiquei muito bravo.
Aí eu nunca mais vi esse bebê. Me fudi, cara. Eu sofri alienação parental. E eu nunca mais vou ver esse cara. Essa é a questão. Então todo o plano dele ser o Messias e ser uma pessoa pura está por água abaixo, né? Está por água abaixo. Só eu sou puro. E aí eu tava pensando assim, ou o nome, né? O nome eu queria que fosse um cara, fosse o nome de rei, né? Aí eu pensei Rei Arthur, Moisés, Davi. Aí eu e a minha namorada lá foi lá e decidiu colocar Davi. Beleza, vamos colocar Davi. Beleza, vai ficar assim Davi. E mas é foda, cara. E perdi eu sofri alienação parental brutal, cara. Brutal essa alienação parental. Isso não é legal, cara. É foda. Um, tipo, aí eu fico pensando assim, por que que eu me... Eu não deveria ter feito isso, cara. Tipo, olhando em retrospectiva, essa criança nem deveria nascer, cara. Porque eu nem deveria ter doado meus espermas. Eu não deveria. Foi um grande erro, né? É porque eu não sabia que eu ia levar. Eu ia levar uma perna. Eu ia levar uma perna da minha ex-namorada. Eu não sabia que eu ia levar. Eu ia se ferrar. Eu confiava nela. E ela não foi justa comigo. E me ferrou. E eu me ferrei, cara. E outra coisa. Minha vida não tá foda, cara. A vida dela tá legal. Ela tinha um namorado que era legal comigo. Era muito legal ele. E antes eu não eu odiava ele, cara. Eu não gostava dele, eu achava que ele era. Eu falava, eu pensava, eu era ciumento. Eu falava, esse cara é babaca, cara. Esse cara é anticristo, cara. Não é possível. Tipo, ele tá roubando minha namorada, né? Aí beleza, eu conheci ele, achei ele legal. A Fernanda que chamou ele pra conhecer ele. Ele era uma pessoa assim, humilde, assim. Ele tava de bicicleta lá. Aí ele conversou comigo, aí eu falei. Aí eu acho que nessa época ela já tinha tido bebê. Aí eu falei, você vai cuidar do meu bebê? Aí ela falou assim, vou cuidar. Aí eu falei, legal, você vai cuidar do meu bebê. Aí eu fiquei. Eu senti firmeza no que ele tava falando. Aí eu até pedi pra beijar ele. Isso que eu achava estranho. Quando era criança, eu pedia selinho de homens, cara. É foda. Eu pedia selinhos de homens. E eu dei um selinho nesse cara. Como demonstração de confiança. É estranho. A época de 2010 era estranha, cara. Mas eu pedi um beijinho nele. Aí era uma demonstração de confiança. E beleza. É normal isso aí. É tipo um abraço, né? Beleza. Falando em selinho, cara. Eu tenho uma outra lembrança. Essa lembrança também é meio estranha. Não é plausível, cara. Eu lembro que eu tava na casa da Malu e do Marcelo Camelo. Eu não sei como que é. Era uma casa estranha. Eu não lembro da casa. É isso que é foda. Eu não lembro de nada. É só um apagão, cara. E aí a Malu e o Marcelo Camelo tinham chegado. Aí eu fiquei alegre. Aí, sei lá, eles tinham me contado uma notícia, alguma coisa legal, né? Aí eu tinha ficado muito feliz. Eu fiquei muito feliz, eu comecei a chorar na frente deles. Eu fiquei muito feliz. Aí eu acho que era uma notícia importante pra mim. Eu acho que era uma notícia que, tipo, Jesus vai salvar o universo. Alguma coisa assim, eu fiquei muito alegre. E aí eu pedi um selinho do Marcelo Camelo, cara. Aí ele me deu o selinho. Eu dei um selinho nele. E eu era criança, cara. E eu fiquei muito alegre. E eu lembro dos rostos deles, da Malu e do Camelo. É plausível, cara. É plausível, porque eu era criança, eu tinha 11 anos e meio. Mas como que eu fui parar lá? Eu fiquei um dia lá, eu fiquei um dia na casa deles, onde eu estava
Eu só lembro que quando eles chegaram e eu fiquei muito feliz. É... Sei lá porque eu fiquei feliz, eu não lembro. Só sei que eu tava chorando, fiquei muito feliz quando eu vi eles. É estranho, cara. Eu não lembro de nada. O que mais que eu lembro? O que mais que eu lembro? Memórias que eu lembro. Então, essa memória do Daniel Furlan com aquela cara séria dele, assim, com a barbicha assim. Isso eu lembro. E ele tava assim, pensando assim. Eu tava numa sala assim, branca, assim, com uma mesa. Aí tinha umas cadeiras, assim. Mas eu não lembro de ter outras pessoas do lado. Eu lembro que tava o Furlan lá. O Furlan tava lá. Eu acho que era uma memória meio nova ela. Porque ele tava com a barbicha. Eu acho que era 2017. Ele parecia o Renanzinho no Choque de Cultura, cara. Era como se eu estivesse lá, cara. No Choque de Cultura. Planejando. Planejando, assim, sendo roteirista do Choque de Cultura. Sendo que eu não lembro de nada. Como que eu vou ser o roteirista de algo que eu não lembro? Isso que é foda. O que eu fui revelado pra mim, através do Espírito Santo, é que eu tinha 2 cérebros. Isso é foda. Essa teoria é foda. Como que eu vou ter 2 cérebros? Era um cérebro do Natan e o cérebro do outro. Do outro, que é o meu nome verdadeiro. Roberval, um exemplo. Então, eu sou o Roberval e tem o Natan. Então, são 2 cérebros. E o Roberval, ele é completo. Ele é eu. Eu sou eu. E ele tem amnésia. O Natan, não, ele não tem amnésia. O Natan não tem amnésia. E ele é um cara foda. Que ele é roteirista das coisas. Mas ele, quando ele volta pra Mato Grosso do Sul, ele vira o Roberval e esquece de tudo. Esse que era a teoria que Deus me contou. Da amnésia. Mas é uma teoria foda, cara. Eu vou ter 2 mentes. Então eu vou pra São Paulo, me torno o Natan, lembro de tudo. Aí eu volto pra Mato Grosso do Sul, esqueço de tudo e viro o Roberval de novo, cara. Isso é foda. Outra memória que eu tenho é que eu falei pro Marcos Mion, essa é real. Eu falei pro Marcos Mion, cara, a gente pode ser muito rico, cara. A gente pode ser rico. Eu tenho ideias, roteiros pra filmes e livros que vai dar muito certo. E eu tenho um amigo também que ele sabe fazer roteiro de série e filme, cara. E eu posso dar o contato de você pra ele. E ele tem muitas ideias de filmes e séries que dá pra fazer. E com a sua ajuda, a gente pode fazer muito dinheiro. Isso que eu tinha falado pra ele. Aí o Marcos falou assim, mas eu já sou rico. Tá, mas Marcos, a gente vai ficar mais rico ainda, cara. Porque eu tenho várias ideias, eu sou um bom roteirista. Isso que eu falei. Eu tenho ideias de filmes. Beleza. Mas isso é verdade. Quando eu tinha 12 anos, quando eu tinha 11 anos e meio, eu tinha várias ideias de filmes mesmo. Eu tinha várias ideias. Eu tinha várias piadas na minha mente. Várias piadas. Tinha várias piadas. Eu lembro de uma piada que eu fazia lá no ensino fundamental, que era meio babaca, mas é uma piada. Que eu falava assim. É, professora, a Bruna vai ter que ser transferida. Vai ter que ter transferência de zoológico na Bruna. Aí como assim transferência de zoológico? Sim, porque ela é uma onça pintada e eu sou um viado campeiro. E ela quer me comer. Ela quer me comer. Vai ter que transferir zoológico. Vamos ter que transferir ela de zoológico. Essa era a piada. Piada Praça Nossa, né? É uma piada Praça Nossa. Mas eu fazia essa piadinha. Aí ela não entendia nada. Ela não entendia nada. Eu ficava flertando assim, cara. Flertando assim. E deu certo, cara. Ela virou a minha namorada mas eu não lembro de nada. Eu não lembro de ter beijado essa garota que ficava flertando. Não é normal isso aí. Tem mulher que tem nojo de beijar homem. E é estranho, cara. Cara, que outra memória que eu lembro, cara? Eu lembro que eu encontrei a. Quando fui no Legendário, eu encontrei
tava lá, como que chama? A Tifa? Como é a Tina, né? A Tina. Aí eu brinquei com ela, Tina, achei o Pelanza. Eu falei pra Tina, Pelanza! Pelanza, é o Pelanza! Eu brinquei com ela assim. Eu acho que até ela falou lá no Legendários. Ela fez uma piada assim. Ela foi lá no De Volta, Vale a Pena Ver de Novo. Tava a Tina. A Tina falou assim: sabe com quem estou namorando? Estou namorando o Pelanza. Ela fez uma piada assim, não sei se vocês lembram, mas ela fez essa piada. Ela fez essa piada, eu acho que o Mion mandou ela fazer essa piada. Aí eu falava assim. É... Outra memória. Agora é um terceiro olho, agora é uma coisa espiritual. O que foi me apresentado no terceiro olho. Eu fui me apresentado que eu vi através dos olhos do Pelanza. Era como se eu estivesse dentro do corpo do Pelanza. E aí eu tava ouvindo o que o Pelanza tava ouvindo e escutando o que ele tava falando. E eu vi, assim, um fã chegando no Pelanza e começou a falar sobre o Espírito Santo pra ele. Mas eu não lembro. Mas aí eu vi um fã falando com o Pelanza sobre o Espírito Santo. E o Pelanza, tipo, não entendendo nada. Do que você tá falando, entendeu? Aí ele falou assim, não, Pelanza, olha pra cima e fala assim, São Tomé, tá aí, São Tomé, tá aí. Aí o Pelanza falou assim, São Tomé, tá aí, tô. Aí Pelanza recuperou os poderes. Eu não sei se era a primeira vez que ele conheceu os poderes do Espírito Santo, mas eu acho que era a primeira vez. E ele conseguiu os poderes do Espírito Santo, porque um fã deu pra ele os poderes. Um fã que tinha Espírito Santo deu poderes pra ele. E eu vi essa cena. Eu vi essa cena. Outra cena que também eu vi pelo terceiro olho era. Eu andava vendo pelos olhos do Marcelo. Era tipo Marcelo Tais entrando no estúdio de CQC, tava meio escuro assim. Tá uns computadores assim na frente, assim, meio circular. Aí Marcelo Tais tava entrando no estúdio e ele tava. Ele tava entrando no estúdio e eu vi assim, não como se fosse. Tipo, dentro do corpo dele. Eu não tava vendo dentro do corpo do Marcelo Tais. Eu tava vendo assim, como se fosse uma câmera. Do lado assim do Marcelo Tais. Aí o Marcelo Tais entrando e falando assim. Ele falando assim: lembra daquele negócio lá dos Illuminati, lá do olho que tudo vê? Coloca esse na vinheta aí do Illuminati, do nosso CQC. Coloca na vinheta do CQC aquele olho que tudo vê, Illuminati. Aí eu ouvi o Marcelo Tais falando sobre Illuminati. Sobre o olho que tudo vê. O Marcelo Tais falando pra colocar no CQC esse aí. E por que esse símbolo é importante, Illuminati? Porque o que Jesus me contava é que a gente tem que seguir os Illuminati. E o olho de tudo vê é a representação que Deus consegue. O olho que tudo vê, a representação que eu entendo assim, é que Deus consegue ouvir e ver tudo que a gente faz. Então não dá pra fugir dos pecados, ele consegue ver. E a gente tem que ser Illuminati porque a gente tem que seguir só um Deus, né? Era meio estranho, mas ele falava assim, Jesus falava pra mim que eu tinha que ser Illuminati. Que tinha que ser maçom, né? Mas não maçom, porque os maçons não acreditam muito em Jesus, né? Eles não acreditam que Jesus tinha poderes. Mas, tipo, você tem que ser Illuminati, cara. Tipo, se acreditar na Trindade. E você percebe que o olho que tudo vê assim é um olho e é um triângulo. O triângulo representa a Trindade. Que por coincidência, a Trindade faz parte do catolicismo, né? Mas é foda, cara. Tipo, como que vamos resolver a parada? Eu quero saber como que iremos resolver essa batalha. Essa batalha espiritual que nós temos. As pessoas são babacas, as pessoas são infelizes. E eu sempre ficar comentando com o major, com o tenente lá, com o sargento. Lá no exército eu falava assim, tipo, a gente vai ter que virar vereador, a gente vai ter que virar deputado. Porque. E Jesus tem que manipular as urnas pra votar em nós. Porque a gente tem que mudar o Brasil, cara. E. Sei lá. E mudar as leis, cara. Sei lá. E. Porque as pessoas estão esquecendo do espírito, né? Das coisas espirituais. Isso que eu vejo, cara. As pessoas esquecem das coisas espirituais. E as pessoas estão perdendo os valores morais.
E é foda, cara. E eu falava pro Major, Major, você pode ser prefeito. Aí ele falou assim, boa ideia, prefeito do Rio de Janeiro, boa ideia, prefeito do Rio de Janeiro. Aí eu falei, você pode ser deputado também, deputado, boa ideia, deputado. Aí ele ficava preocupado que ninguém ia votar nele, que é real, né? Mas, tipo, a gente pode pedir pra Jesus votar na gente, tipo, manipular os votos e a gente se candidatar e falar assim, Jesus vota na gente, faz todo mundo votar em mim, pra eu ganhar essa eleição. Tipo, manipula os votos, cara. Entendeu? Faz Jesus manipular os votos pra ele votar na gente. É uma escapatória, né? É foda, cara. Tipo, como que a gente vai resolver essa batalha espiritual? Eu deveria ter encontrado com os pastores e padres lá em São Paulo. Isso que eu, em retrospectiva, era isso que eu deveria ter feito. E não falar com comediantes. O que os comediantes vão fazer por mim? Nada. É porque eu eu me ferrei, cara. É porque eu tava sendo refém do Marcos Mion, entendeu? Eu era refém do que ele o que ele me sugeria. Ele falou assim: "Vamos na MTV?" Aí eu falei: "Bora na MTV." Aí beleza. Resolveu alguma coisa? Não. Nada foi resolvido. Nada foi resolvido. Tipo, nada aconteceu. Eu indo na MTV conhecendo a Malu Magalhães, nada mudou, cara. Então, Malu Magalhães foi lá e falou de samba na Globo. O que isso muda na sociedade? Nada. Por que a Malu Magalhães falou de São Pedro? São Pedro é inteligente. Falou, São Pedro é um cara inteligente. E aqueles que não conseguem falar com ele são retardados. Falava isso na TV, cara. Falava isso na TV e todo mundo ia entender. Os Illuminati iam entender. Eu ia entender. Ela falou assim, ela está falando de São Pedro. São Pedro é inteligente. Então ela ia estar falando do catolicismo, né? Mas ela falou do samba, cara. E é foda, cara. O que. Qual o propósito? A gente volta àquele debate, aquela questão. Qual é o propósito do Espírito Santo em nossas vidas? Qual é o propósito? O que ele quer de mim? Ele realizou os seus desejos em 2010? Tem outra história também que eu já contei aqui, vou contar de novo. Tinha um guri que ele era do orfanato. Aí ele parou o Marcos Mion, né? Acho que ele pediu dinheiro pro Marcos Mion. Aí ele falou. Aí o Marcos Mion falou, não chega pra lá no menino. Falou, sai fora, volta pra orfanato. Aí eu falei pro Marcos Mion que lá no orfanato os caras abusam das crianças, não é legal lá. Aí o gurizinho falou assim: você conhece o orfanato? Você já frequentou o orfanato? Por que você sabe lá? Por que você sabe do orfanato? Por que você sabe tanto do orfanato? Aí eu falei: eu sei porque eu sofri racismo, né? Teve um diretor que já bateu em mim, que eu tava namorando a filha dele, e eu era da cor marrom. Então eu levei 3 tapas na cara desse diretor maluco, entendeu? Então eu só me ferrei por ser pardo. É foda, cara. E é foda, cara. Coisas que eu me arrependo é não ter pedido pra participar do Vale a Pena Ver de novo. Eu acho que nem existia na época, Vale a Pena Ver Direito. Vale a Pena Ver Direito, acho que não existia, cara. O Mion não tinha esse quadro, o Vale a Pena Ver Direito. Porque não tinha Mionzinho, cara. Não tinha Mionzinho no... E foi na terceira estreia do Legendários que o Mionzinho voltou. Foi em abril, cara. Foi na terceira estreia. Eu nem sei, eu queria saber quantos meses eu fiquei lá em São Paulo. Essa é a questão que eu queria saber. Porque tá na primeira vez, o. Tipo, acho que eu fiquei uma semana lá. Porque na primeira semana, o Mionzinho não tava lá. E aí eu falei, Marquinhos, cadê o Mionzinho? Aí ele falou, puta que pariu, esquecemos do Mionzinho. Aí eu falei, caralho, você esqueceu mesmo. E aí, beleza.
Chamaram o Mionzinho. Aí eu conheci o Mionzinho. Eu falei, caramba, você fala. Aí eu virei amigo do Vitor, ele era legal. Aí eu falei do. Aí eu devo ter dado os poderes pro Vitor. Eu perguntei o signo dele. É, eu perguntei o Sagitário, eu acho. Aí eu falei, pergunta pra São Tomé. Fala com São Tomé, Vitor. Aí ele. Eu não lembro de ter falado com São Tomé, cara. Só sei que eu perguntei o signo do Vitor Coelho. Do Mionzinho, entendeu? E. Sei lá, mano. É foda. Eu quero saber os motivos de eu ter poderes. E os motivos de eu ter perdido os poderes. Eu lembro que antes, em agosto de 2024, eu tinha que me despedir dos discípulos, cara, que foi uma merda. Eu tinha que me despedir de Judas, de São Pedro, de todo mundo, cara. De Marcos, me despedir de todos, cara. E eu não sei se é pra sempre, cara. Eu espero que não seja pra sempre. Eu quero falar com eles. Porque eles são úteis pra sociedade. Eles são importantes. E eu fico pensando assim, será que eu tenho Espírito Santo? Porque eu era um cara que ficava orando. Eu tinha um hábito de ficar orando quando era criança. Tinha 7, 8 anos, 9 anos. Eu ficava orando. Todo dia eu ficava orando. O Pai Nosso. E o Senhor é meu pastor. Eu ficava orando e aí eu ganhava a aura com Jesus. E aí Jesus falava comigo. Por isso que Jesus se comunicou comigo. Eu tinha aura. Tinha aura de santo, né? Então eu tinha aura. Tanto que o major lá me chamava de Messias. Messias de Mato Grosso do Sul. O Messias de Mato Grosso do Sul. Ele me chamava de Messias, cara. Aí eu falei, como eu sou Messias? Messias é um cara que tem poderes, né? Aí eu falei, não, mas o Messias é um cara que é ungido. Você é ungido. Você é santo. Ah, tá. É, eu sou ungido mesmo. Mas eu não tenho poderes. Eu queria ter poderes. Esse que eu ficar reclamando lá. Mas é isso aí, pessoal. Dê joinha, ative notificações, se inscreva. E até mais. Escreva aí no. Escreva aí o que você acha dos poderes do Espírito Santo. Tipo, se você já viu alguém ter. Todo mundo tem amnésia, menos eu. Todo mundo tem amnésia, menos eu. Essa é a conclusão do vídeo. É foda, cara. Todo mundo tem amnésia. Menos eu.